Fala moçada, sou o professor Beto Brito e vou apresentar uma aula para vocês hoje falando sobre Jorge Amado. Sabe quem ele é? Nada mais nada menos que o cara mais popular da literatura brasileira. Inúmeras obras suas foram transformadas em novelas, minisséries e filmes e por isso ele ficou muito famoso nacionalmente e internacionalmente. Se você quiser saber mais sobre ele, vai ter que me seguir para essa aulinha aqui. Chega mais! Com vocês, Jorge Amado, autor mais popular da literatura brasileira e cobrado como leitura obrigatória em inúmeros vestibulares do Brasil, certo? Muitas pessoas me perguntam, professor, por que ele é o mais popular? Porque ele é o maior vendedor de livros da literatura nacional. Claro que quando eu falo maior vendedor de livros, eu tiro a literatura comercial, né? E aí nós estamos tratando apenas de textos literários, aqueles que são cobrados em vestibulares e tudo mais. Aí desses aí, o cara que mais vendeu foi Jorge Amado. Inúmeras de suas obras viraram filmes, como por exemplo Dona Flor e seus dois maridos, viraram novelas como Tieta do Agreste, viraram minisséries como Gabriela Cravo e Canela. Então nós temos inúmeros exemplos de obras do autor que ficaram muito populares porque foram roteirizadas e transformadas para o cinema e para a TV. A popularidade dele se deu a uma fórmula do sucesso. Ele é um autor vinculado ao romance de 30, que seria aquele romance da segunda fase do modernismo. E aí ele soube muito bem explorar as qualidades dessa fase, fazendo uma obra muito aprazível, muito fácil de ser consumida, porque ele misturou aquelas coisas que o brasileiro mais gosta de encontrar num livro. O brasileiro gosta de temáticas amorosas e as obras do Jorge Amado sempre têm essas temáticas amorosas. Por mais que elas tratem de coisas sociais, de coisas sérias, na frente de tudo isso tem um casal. Então, por trás está a história séria e social, mas sempre tem um casal. E esse casal sempre está envolvido em questões mirabolantes, casamento que não deu certo e tudo mais. Então, diante disso, são textos amorosos. Amorosos. Ele era um baiano romântico, sentimental nesse sentido, ok? Só que ele não era muito sério, né? E aí, então ele ia lá e colocava uma pitadinha de humor. E esse humor agrada bastante o público, certo? Então, ele é um autor amoroso, mas tem humor. Porque a galera cheia de problema, né? Todos os dias, só vendo noticiário e desgraça. Então quer buscar no livro uma maneira de fugir dessa realidade. Então o humor vai ser muito agradável. Como ele sabe que o brasileiro gosta de sacanagem, o que ele vai fazer? Investir no erotismo. Então, muitas coisas ligadas à sensualidade da mulher brasileira vão estar presentes na obra de Jorge Amado. Inclusive, um pouco criticado por dar um aspecto muito sexual a essa mulher, principalmente fora do Brasil, gerando um certo turismo sexual. Isso aqui é uma crítica que se coloca hoje para ele. Na época, como a sociedade ainda não discutia esses valores feministas, não se falava disso. Então ele era um autor consagrado e até importante por levar a literatura nacional para outros países, ok? Nunca deixa de lado a crítica social. A crítica é fundamental, viu, pessoal? Todo brasileiro gosta de ser um cara que discute muito bem sobre política, né? Então ele vai lá e coloca isso também. Então isso aqui é um reflexo do povo brasileiro, uma pitadinha de tudo aquilo que o povo brasileiro gosta de achar num livro. E terminava com seus costumes baianos. Como bom baiano, ele vai incluir esses costumes em suas obras. Do que é que trata a música baiana? De coisas da Bahia, né? Carnaval, Salvador, axé, não é isso? Elementos da cultura como acarajé, vatapá, caruru, capoeira. Então, esses costumes baianos vão estar muito presentes na obra dele também. Então, misturou um pouquinho de amor, um pouquinho de humor, um pouquinho de erotismo, crítica social e costumes baianos, uma obra de Jorge Amado. Só que essas obras, pessoal, não são de uma só temática não, viu? Ele trabalhou com inúmeras fases. Essas fases são elogiadas pela crítica e depois criticadas pela crítica, porque na verdade ele começou muito social, muito cabeçudo, muito partidário, militante. Depois ele se entregou aos costumes e aí começou a fazer obras mais para vender. E aí então ele passa a ser amado, aclamado pela crítica e depois odiado pela crítica. A primeira fase de sua produção, ele tem obras urbanas que falam sobre lutas de classe, certo? São as obras mais críticas do autor, como por exemplo Capitães de Areia, que fala de um grupo de meninos de rua que vive praticando pequenos delitos em Salvador. Essa fase aqui é a fase mais socialista do artista, a fase dos seus livros menos conhecidos, porque são livros mais
militantes, partidários engajados, ok? Depois ele partiu para as obras do Cacau. E as obras do Cacau são as obras regionalistas dele. Ele nasceu em Itabuna, morou muito tempo em Ilhéus. Ele viu de perto a zona cacaueira da Bahia, os coronéis do cacau, que terminavam dominando essas cidades, viravam prefeitos devido ao seu poder econômico. E aí então ele vai falar do cacau nessas obras. Terras do Sem Fim, São Jorge de Ilhéus, são alguns exemplos desse tipo de produção. Só que ele fica famosão mesmo e popular mesmo devido à fase dos costumes, que é uma fase em que os livros ganham, caem numa mesmice, certo? No mais do mesmo, um clichê, que é daquela mulher sensual, baiana, certo? Que vai atrair muitos homens. E aí ele escreve Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste, que são obras que viram novelas, viram filmes, minisséries e deixam um autor muito famoso. Então, essas obras aqui são as mais populares, são as obras mais pop do artista, beleza? Só que não são as mais queridas da crítica literária. A crítica prefere Jubiabá, País do Carnaval, Capitães da Areia, como obras mais importantes do contexto literário do Jorge Amado. O que vale lembrar é que ele é um autor versátil que reproduziu a Bahia, o Brasil, em várias regiões, com várias temáticas e contribuiu bastante para a literatura nacional. Esse foi Jorge Amado, autor de Gabriela, Tieta do Agreste, Pastores da Noite, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, Capitães da Areia, livros fantásticos da literatura brasileira. Se você gostou do nosso videozinho em que resume a vida e a obra de Jorge Amado, vem aqui e curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha em suas redes sociais. Falou, tchau, tchau!